gente estava aqui pensando muito sobre a psicanálise, né, e as suas articulações, a relação com a teoria crítica, a relação com a história, a relação com o território, e o quanto que é pungente, o quanto que é fundamental hoje em dia que a gente possa, de fato, articular a psicanálise com questões que não são especificamente de consultório, né? E quando eu falo que não são especificamente de consultório, eu estou querendo que a gente pense um pouco a articulação da psicanálise com o território de uma maneira um pouco mais abrangente. Então, pensar que quando a gente fala de psicanálise, a gente não está falando de indivíduo, no sentido de uma única pessoa com as suas características específicas, mas a gente está falando de uma possibilidade de escutar uma singularidade que pode se apresentar em coletivos, que pode se apresentar em movimentos sociais, que pode se apresentar em políticas públicas. Quando a gente fala isso, quando a gente pensa na psicanálise sobre uma perspectiva mais generalista, ou seja, quando a gente pensa na psicanálise como uma possível articuladora ou como um possível ponto de articulação com outras teorias, como as teorias econômicas, como as teorias geográficas, né? Quando a gente pensa em um território, a gente está pensando numa região específica, a gente está pensando na forma como a cultura se articula naquela região, a gente pensa na forma como as relações sociais, as relações públicas e as relações privadas se dão naquele determinado espaço, e é isso que produz a subjetividade, né? Então, quando a gente pensa em escutar o inconsciente, escutar e transformar relações para que essas relações possam ter uma pluralidade de experiências de sofrimento, né? Eu acho que a gente já passou um pouco da fase de pensar que uma terapêutica ela serve para excluir o sofrimento, porque não tem como o sofrimento ser excluído, mas tem como o sofrimento ser pensado numa lógica de reconhecimento que o coletivize, que o positivize para que ele possa, então, servir para uma transformação social. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente está falando de uma relação entre a psicanálise e a política que é fundamental para a gente pensar o nosso contexto histórico, que é fundamental para a gente pensar as nossas interseccionalidades, né? É fundamental para a gente pensar as formas de cuidado dentro das políticas públicas. Por exemplo, como que a gente consegue, de fato, dentro do SUS, fazer uma escuta clínica que singularize aquele território e, ao mesmo tempo, não individualize no lugar de colocar apenas no indivíduo as questões do seu sofrimento ou colocar apenas no indivíduo as suas potências e capacidades de transformação. Quando a gente fala disso, a gente está dizendo que a psicanálise ela tem um trânsito muito mais interessante do que restringir ao consultório, ela tem um trânsito muito mais profícuo de articulações quando essa escuta ela está associada a uma condição generalista de participação do psicanalista nos movimentos sociais, nas políticas públicas, nas diversas instituições, né? Pensar a psicanálise dessa forma, em alguma medida, é pensar a psicanálise dentro de uma corrente de diversas teorias, de diversos espaços de articulação, em que ela não é predominantemente a única visão, a única experiência possível para que a gente interprete a realidade. Pensar a psicanálise desse jeito é conseguir introduzir a alteridade dentro também do discurso da psicanálise. É como se, de alguma forma, a gente conseguisse articular as experiências da psicanálise com as experiências das políticas públicas. O caso clínico, por exemplo, como uma experiência de uma equipe multiprofissional e não como uma experiência de um profissional específico. A escuta do inconsciente como a materialização das nossas experiências e articulações de memória, história, desejo, linguagem, relações com o trabalho. Então, pensar a psicanálise numa condição materialista de pensamento é pensar a psicanálise de fato como um motor de transformação e potência social, e não como uma mera adaptação do indivíduo ou uma mera percepção de que o indivíduo vai se estabelecer numa relação com o seu sofrimento que vai ser
condicionada pelas relações sociais que ele tem, mas sim que as relações sociais possam produzir transformações nesse sofrimento e esse sofrimento também possa engendrar transformações sociais. Eu acho, penso como psicanalista, como pesquisadora, que a psicanálise nesse lugar, ela de fato pode produzir um espaço de transformação social e de interação em que ela possa ser entendida como generalista, junto com outras ciências, com outras filosofias, com outras epistemologias, e isso nos leva para um horizonte de transformação que seja mais material e menos utópico.